Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula do nosso projeto de extensão. Em videoaulas anteriores eu trabalhei junto com vocês a ideia de como resolvermos as equações trigonométricas quando somente temos envolvida a função seno ou quando somente temos envolvida a função cosseno. Em cada um dos casos, a ideia era, se eu tenho uma equação trigonométrica, por exemplo, envolvendo a função seno, eu gostaria de escrever isto como seno de x igual a seno de um certo ângulo y, sendo o ângulo y conhecido, para desta forma eu conseguir uma primeira solução. Conhecendo uma primeira solução, com auxílio da circunferência trigonométrica, nós poderíamos encontrar todas as soluções que existissem na primeira volta da circunferência trigonométrica, e uma vez encontradas todas essas soluções, era simplesmente adicionar 2nπ em cada uma dessas soluções para conseguir todas as possíveis soluções daquela equação trigonométrica. Porque ao adicionar 2nπ, a única coisa que nós estávamos fazendo era dar mais voltas acima dessa circunferência. Um raciocínio análogo era feito para o caso de equações trigonométricas envolvendo as funções cosseno. De fato, o que nós vamos ver hoje é que também um raciocínio semelhante será utilizado para resolver equações envolvendo a função tangente. Ou seja, se eu tenho uma equação trigonométrica envolvendo a função tangente, a minha estratégia será escrever essa equação trigonométrica na forma tangente de x igual a tangente de y, que isso aqui eu vou chamar de uma equação número 1, onde y será um ângulo conhecido e x será minha incógnita. Então eu terei uma equação dessa forma, tangente de x igual a tangente de y. É claro que se eu coloco no lugar de x o valor de y, a igualdade aqui é satisfeita. Portanto, uma primeira solução para essa equação trigonométrica será x1 igual a y. E bom, novamente vamos fazer o que já fizemos em casos anteriores. Uma vez que eu tenho uma primeira solução, eu vou desenhar ela junto com a circunferência trigonométrica e aproveitar isso para eu conseguir ver se existem outras soluções. Então, vamos lá. Se eu pego y sendo a minha primeira solução, eu posso representar esse y aqui, lembrando que esse ângulo é exatamente o mesmo ângulo desse arco desde o eixo x até o segmento da origem até P. Então, se esse ângulo aqui vale y, eu tenho que esse ponto aqui, P, que encontra-se na circunferência trigonométrica, lembrando que a circunferência trigonométrica é unitária, então ele tem coordenadas cosseno de esse ângulo, seno desse ângulo, ou seja, cosseno de y, seno de y. Uma vez feito isso, o que eu vou fazer aqui nessa parte é desenhar a reta que passa pelo ponto P e que também passa pela origem. E eu vou perceber que se eu desenho essa reta, quando eu continuo a reta nesse sentido de cá, eu vou conseguir perceber que essa reta vai cortar novamente a circunferência trigonométrica em um certo ponto aqui que eu posso chamar de Q. Só que, logicamente, passando a reta por aqui, eu terei um ângulo aqui que eu posso chamar de x2. Em outras palavras, meu ponto Q ele terá coordenadas cosseno de x2 e seno de x2. Só que até aí, x2 é um ângulo desconhecido. Porém, nós podemos aproveitar a ajuda desse desenho para nós conseguirmos perceber que de fato esse x2 não é tão desconhecido, porque de fato x2 não seria outra coisa mais do que a soma desse ângulo aqui com esse ângulo aqui. Esse primeiro ângulo foi o ângulo que nós já conhecíamos, o ângulo y, e esse ângulo de cá é o ângulo formado entre o segmento da origem até P e da origem até Q. Esses dois segmentos são segmentos opostos acima de uma mesma reta. Portanto, esse ângulo aqui pontilhado, ele é simplesmente π, e consequentemente o ângulo x2 ele não será outra coisa mais do que y mais π. Assim, eu já tenho o valor desse ângulo x2. Bom, uma vez feito isso, o que eu posso perceber também é que se esse ponto P que eu tenho aqui, eu consigo passar essa reta pela origem, e eu terei aqui que esse segmento mede 1, esse segmento também mede 1, e além disso que o ponto P e o ponto Q, eles serão pontos simétricos a respeito da origem. E aqui aparece uma coisa bem importante. Quando eu tenho pontos simétricos a respeito da origem, uma coisa interessante é que os pontos simétricos a respeito da origem, eles satisfazem que se um ponto é da forma A, B,
então o outro ponto da forma menos a menos b. Em outras palavras, se esse ponto P é da forma cosseno de y, seno de y, esse ponto Q ele terá a forma menos cosseno de y menos seno de y. Em outras palavras, o cosseno de x2 será menos cosseno de y e o seno de x2 será menos seno de y. Bom, isso aqui é exatamente o que eu acabei de dizer. E, portanto, se eu aproveito essas informações, o que eu terei é que a tangente de esse ângulo x2, por definição, será simplesmente o quociente entre o seno de x2 e o cosseno de x2, o qual, por aquilo que eu acabei de comentar agora, não será outra coisa mais do que o quociente entre menos o seno de y dividido por menos cosseno de y. Cancelando os sinais aqui, eu posso obter seno de y dividido por cosseno de y, que não é outra coisa mais do que uma expressão para a tangente de y. Em outras palavras, eu estou percebendo que esse ângulo x2 ele acaba satisfazendo a equação tangente de x igual tangente de y. Ou seja, ele é outra solução para a minha equação número 1. Lembrando que essa aqui é a minha equação número 1. Bom, uma vez que eu sei isso, eu posso perceber também aqui nesse desenho que eu não tenho mais outra solução que possa ser criada a partir das informações que eu tenho aqui. Assim, uma vez que eu tenho essas soluções x1 e x2, se eu quero conseguir mais soluções da minha equação número 1, a única coisa que eu posso fazer é, dada a solução x1, eu posso dar voltas acima do círculo da circunferência trigonométrica, e por cada uma dessas voltas eu vou estar adicionando 2π. Mesma coisa, dada a solução x2, eu posso dar voltas acima da circunferência trigonométrica, por cada volta eu estarei adicionando também 2π. Em outras palavras, se eu quero encontrar outras soluções além de x1 e x2, a única coisa que eu posso fazer é pegar a solução x1 e adicionar 2nπ, e eu também pegar a solução x2 e adicionar 2nπ. Para o caso da solução x1, se eu adiciono 2nπ, eu terei essa expressão de k, y mais 2nπ, onde n é um número inteiro. E para o caso de pegar a solução x2 e adicionar 2nπ, eu terei essa expressão de k, lembrando que x2 não é outra coisa mais do que y mais π. Então eu terei essa expressão de k. Agora, eu posso perceber uma coisa que é bem interessante. Essa expressão de k, ela me vai dar todos os números que são, por exemplo, 0π, 2π, 4π, 6π, 8π, ou menos 2π, menos 4π, menos 6π e assim por diante. Enquanto essa expressão de k, ela vai me dar, por exemplo, sempre um número ímpar multiplicado por π. Por exemplo, vai dar π, 3π, 5π, 7π. Mesma coisa, se eu pego um número negativo, ela me daria menos π, menos 3π, menos 5π e assim. Ou seja, eu posso perceber que aqui eu estou pegando π multiplicando qualquer número par. E aqui eu estou pegando π multiplicando por qualquer número ímpar, considerando também os negativos dos pares e os negativos dos ímpares nesse caso. Bom, então eu posso juntar tanto as soluções encontradas nessa parte de K, quanto as soluções encontradas nessa parte de K, simplesmente da seguinte forma, dizer que o conjunto solução é o conjunto dos números reais que satisfazem que cada elemento x é da forma y mais nπ, onde y é a minha solução conhecida e n é um número que pertence aos inteiros. Isto, basicamente, permite estabelecer o seguinte resultado. O teorema aqui diz que seja beta um número real e seja a equação tangente de x igual beta. Se eu tenho um y que é uma solução dessa equação número 2, tangente de x igual beta, então, se eu tenho que y é uma solução de 2, eu terei que tangente de y também vale beta. Em outras palavras, tangente de x vale a mesma coisa que tangente de y. Bom, se eu tenho uma solução de essa equação de k, então qualquer outra solução daquela equação 2, ela será da forma y, a minha solução conhecida, mais n vezes π, com n que pertence aos inteiros. Em outras palavras, o que está indicando esse resultado é que se eu conheço uma solução daquela equação tangente de x igual beta, eu posso conseguir todas as demais soluções adicionando n vezes π. Talvez para resumir isso de uma forma mais simples, vejam, se eu tenho então a equação tangente de x igual a tangente de y, com x um ângulo desconhecido e y um ângulo conhecido, o que está indicando o resultado é que x ele sempre será da forma y mais nπ
onde n é algum número inteiro. Em outras palavras, o ângulo desconhecido sempre terá a forma do ângulo conhecido mais n vezes π. Bom, isto é importante porque agora eu vou apresentar para vocês um exercício e a forma de resolver esse exercício será exatamente utilizando esse resultado. Eu peguei esse exercício aqui, ele é bastante simples, mas vai servir para acompanhar o que eu acabei de explicar. Vejam, eu tenho 3 vezes a tangente de 5x valendo raiz de 3. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar do lado da esquerda uma expressão que envolva só a tangente. Ou seja, eu vou passar esse 3 para dividir no lado da direita, obtendo que a tangente de 5x vale raiz de 3 dividido por 3. E eu posso perceber que a raiz de 3 dividido por 3 não é mais do que uma expressão para a tangente de π sextos. Em outras palavras, se eu pego esse lado da esquerda, eu tenho tangente desse ângulo desconhecido. E agora eu pego esse lado da direita, eu tenho tangente de π sextos, ou seja, um ângulo conhecido. Em outras palavras, eu tenho tangente de um ângulo desconhecido igual a tangente de um ângulo conhecido. Então, com esse resultado que eu tinha falado aqui, agora há pouco, o que eu terei é, se a tangente desse ângulo desconhecido coincide com a tangente desse ângulo conhecido, então meu ângulo desconhecido será π sextos mais n vezes π, onde n é um número inteiro. E bom, para nós encontrarmos a nossa incógnita, que era x, a única coisa necessária a ser feita aqui agora é simplesmente isolar o valor de x, ou seja, passar esse 5 para o lado da direita, dividindo. Em outras palavras, nós encontraremos que x deve valer π dividido por 30 mais nπ dividido por 5, com n que pertence aos inteiros. Ou seja, essas expressões de cá são as soluções da nossa equação trigonométrica. E perceba que para cada valor de n que eu coloco aqui, para cada valor que eu escolher, eu vou encontrar uma solução diferente. Por exemplo, se n vale 0, eu tenho x sendo π sobre 30, isso é uma solução. Se eu pego n valendo 1, eu terei π dividido por 30, mais π dividido por 5. Π dividido por 5 não é outra coisa mais do que 6π dividido por 5, então suma 6π dividido por 30. Então, π dividido por 30 mais π dividido por 5 vai me dar exatamente 7π dividido por 30. Aí eu teria uma segunda solução. Se eu pego n igual a 2, aqui eu teria π dividido por 30 mais 2π dividido por 5. Se eu faço a soma desses dois valores, eu conseguirei outra solução. E mesmo assim eu posso conseguir diferentes soluções dando valores para n, sendo qualquer número inteiro, seja ele positivo ou negativo. Bom, espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. E para finalizar esse vídeo aqui, eu vou deixar por aqui um certo desafio para vocês. Esse desafio é um pouco mais complicado, porque de fato eu não falei ainda a respeito de desigualdades trigonométricas, porém eu vou deixar isto como desafio aproveitando certas coisas. Eu já resolvi algo parecido com isto aqui. Se no lugar dessa desigualdade eu tivesse colocado o sinal de igualdade aqui, eu já resolvi essa expressão. 6 seno de x igual a 3 foi um exercício que eu apresentei no primeiro vídeo de equações trigonométricas. E também eu já resolvi uma expressão onde eu tinha 4 seno de x menos raiz de 12 igual a 0. Então a única coisa que eu estou modificando aqui é que no lugar de eu considerar as igualdades, eu vou considerar agora desigualdades. E quando eu considero desigualdades, o processo não vai ser muito diferente do que eu já fiz. Ou seja, eu vou dar até que o caminho do que vocês precisam fazer. Caso vocês consigam, é ótimo. Caso vocês não consigam, certamente eu irei fazer o desenvolvimento dessas questões em um próximo vídeo. Mas vamos lá, eu vou deixar uma ideia de como vocês poderiam fazer. Eu vou considerar primeiro o que aconteceria se eu tivesse uma igualdade, seja nesse caso ou seja nesse outro. Isso aí vocês já devem saber a solução, que já foi apresentada num vídeo. Caso vocês não conseguirem, é só visualizar esse vídeo. E uma vez que eu sei a solução do caso onde eu tenho uma igualdade, então o que eu vou fazer será representar essa solução, me auxiliando da circunferência trigonométrica, e depois aproveitar simplesmente esse desenho para eu conseguir saber quais são os possíveis valores de x. Mesma coisa eu farei com essa desigualdade de cá. Eu vou considerar o caso da igualdade, vou resolver o caso da igualdade, e uma vez feito isso, vou representar as soluções que eu tenha e depois aproveitar
o auxílio da circunferência trigonométrica para eu conseguir perceber como que seriam as soluções da desigualdade que foi proposta aqui. Bom, espero que alguns de vocês consigam fazer isso antes de eu apresentar a solução, mas caso não conseguirem, eu apresentarei a solução daqui em alguns dias. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Até a próxima.